Eu percebo que os macarrons que faço com merengue italiano fica com a casquinha lisa. E já o merengue francês não fica tão lisinho. Você sabe por que que isso acontece? Porque o merengue francês e o merengue italiano são totalmente diferentes. São técnicas diferentes, são usados ingredientes diferentes, são feitos diferentes, né? A técnica toda é diferente. O que que acontece? Eu já trabalhei com merengue italiano no começo lá da minha carreira. Eu trabalhei muito tempo com merengue francês, tá? Eu comecei fazendo merengue francês. Por que que isso acontece do merengue italiano ficar com a casquinha mais lisa e o francês e o suíço também, eles tendem a ficar ásperos, aparecendo os grânulos da farinha de amêndoa? Porque esses dois tipos de merengues, eles são diferentes, são técnicas e ingredientes diferentes do merengue italiano. Então, o que que acontece? A estrutura de cada um deles, do suíço e do francês, no caso do merengue italiano, ele fica lisinho porque ele entra a calda de açúcar no merengue. Na junção desses 5 ingredientes, tende a minimizar os grânulos da farinha de amêndoa. Enquanto que lá no merengue francês e no merengue suíço não existe essa calda, né? O merengue francês e o merengue suíço, eles têm uma estrutura totalmente diferente do italiano. Então, fora essa característica dos grânulos em cima do francês e do suíço e do italiano ser lisinho, tem outras características que são próprios do merengue italiano, tá? Então é por isso que não acontece aquela casquinha lisa. Você pode peneirar com a malha mais fina e 5 vezes a farinha de amêndoa, que mesmo assim o merengue francês ele vai ter a estética dele em cima vai continuar granulado.